Voltando aqui a nossa aplicação no lado do cliente, vamos observar agora a nossa parcela recebimento, tá? Aqui está a janela da parcela recebimento. Você vê de cara que ela é diferente das demais janelas, porque ela não tem lá o botão incluir, o botão alterar, o botão excluir, tem o botão confirma recebimento. E aqui, ó, nós temos os botões recebimento total, recebimento parcial e um mestre detalhe de grid para grid, né? Lá na parcela, quando a gente insere um lançamento e tem as suas parcelas na outra janela, nessa daqui, ó, do lançamento, nós também temos o mestre detalhe de edits para grid, tá? Já o mestre detalhe aqui, ele é diferente, ele é de grid para grid, ok? Isso já foi bem explicado lá no contas a pagar, né? Aqui nós temos uma novidade, nós já temos o tipo de recebimento sendo carregado aqui numa combo, né? E a gente vai ver como é que é o funcionamento disso daí, tá? Bom, deixa então eu vir para o código fonte do parcela recebimento. Logo no início eu tenho aqui as definições do cliente dataset da grid principal e depois as definições da grid em si. Depois eu tenho as definições do cliente dataset da grid secundária, a grid das parcelas, e as definições das colunas da grid. Daí eu tenho as definições do cliente dataset da grid do CDS, do cliente dataset dos pagamentos, aliás, dos recebimentos aqui no caso, né? E aqui a definição das colunas da grid dos recebimentos, tá? Que é essa grid aqui, tá? Então como é que funciona isso? Olha, eu tenho uma parcela, João, eu tenho um lançamento, né? João deve R$1.000, tá? Um lançamento aqui para o João de R$1.000. Desse lançamento eu tenho as parcelas, então são 5 parcelas de 200. E cada parcela pode ter de 1 até vários lançamentos, vários recebimentos aqui embaixo, tá? Eu posso notar numa parcela de 200, receber ela por 200 no dia que ela venceu. Eu posso numa parcela de 200 receber ela com 5 dias de atraso com multas e juros. Eu posso numa parcela de 200 receber ela por 190 porque eu recebi de forma adiantada e dei um desconto para isso. E eu posso numa parcela de 200 receber duas parcelas de 100, negociando aí com o meu cliente, tá? Muito bem, voltemos então para cá, para o código fonte. Certo, bem aqui, ó. Preenche o combo com a lista de tipos de recebimentos. Isso aqui é coisa diferente. Então esse combo aqui, ó, eu preciso colocar a lista de tipo de recebimento aí. Quem são os recebimentos? Os tipos de recebimento são esses aqui: dinheiro, cheque, cartão e vale, tá? Como é que eu faço então? Eu criei uma lista de tipo de recebimento. Essa lista está bem aqui, ó. Lista tipo de recebimento. Tá aqui ela, tá? E eu chamo o método de tipo recebimento controle, o método consulta lista. Você lembra que o tipo recebimento controller, ele tem os 4 métodos padrões e tem um a mais, né? O que é que faz o método consulta lista? Bom, o método consulta lista, ele vai fazer a mesma coisa que o método consulta faz, tá? Ele vai chamar o get, passando aí a URL, tranquilo? Lá em cima, no servidor, ele vai me retornar a lista de recebimentos. Eu vou receber essa lista aqui nesse string resposta, tá? Depois eu vou converter esse string resposta para um array de JSON, que é o de itens. Vou varrer esse array de JSON e vou popular aqui, olha, uma lista de tipo de recebimento. Eu também criei essa lista aqui, tá? Jogo todos os dados de tipo de recebimento, todos os tipos de recebimento dentro dessa lista e no final das contas eu retorno a lista de tipo de recebimento. Retorno para quem? Para quem a chamou. Aqui, ó. Tá? Varro a lista de tipo de recebimentos num laço que eu recebi aqui
E no combo tipo de recebimento, eu vou adicionando a descrição do tipo de cada tipo de recebimento que está na lista. Tá? Então isso eu faço assim que o formulário é criado. Tá? Quando o formulário é criado, eu já faço isso daí. Muito bem. Action confirmar. O que é que faz a action confirmar? Bom, a action confirmar, ela faz o seguinte, ela tem um filtro local, ela verifica se existe algum lançamento selecionado, se não houver, ela diz, informa que não existe registro selecionado. Se houver, ela traz os edits para frente, joga o foco no grid da parcela, tá? E ela também já carrega as parcelas, evidentemente, né? Assim como acontece com aquele botão alterar aqui do lançamento, tá? O botão confirma recebimento, que é quem gera essa ação aqui, ó, a ação confirma recebimento, tá? Ele vai também carregar as parcelas, ok? Muito bem. Uma coisa já a se mencionar aqui é que esse grid das parcelas ele está vinculado a um cliente dataset, né? Data source aqui, ó. Está vinculado a um data source, é o DS parcela receber. O data source DS parcela receber, DS parcela receber, está vinculado ao cliente dataset parcela receber, que tem o evento after edit, aquele que a gente já sabe que se for editado vai colocar persiste sim, tá? Mas que no caso aqui do recebimento de parcela ele não pode ser editado, ok? Ele só pode ser editado lá no lançamento. Ele também tem um outro evento que é o after screw. Então veja, quando eu me movo entre as parcelas, né, o que é que acontece? Ele vai carregar embaixo, ele vai carregar aqui embaixo os pagamentos daquela parcela. É isso que acontece nesse after screw aqui, ó, tá? Só que isso só vai acontecer se o formulário que tiver ativo for o F parcela recebimento. E por que isso? Bom, porque esse cliente dataset parcela receber está sendo usado por dois formulários diferentes, tá? Ele está sendo usado por essa grid, lá do lançamento a receber, e ele está sendo usado por essa grid do parcela recebimento. Eu preciso que quando o usuário ele navegue aqui nos registros das parcelas, apareçam aqui embaixo os recebimentos daquelas parcelas. Mas isso só pode acontecer se eu tiver nesse formulário, porque se eu navegar entre as parcelas aqui, eu não preciso ao navegar nas parcelas aqui que apareçam os recebimentos dessa parcela, eu ainda não estou nessa fase do processo, tá? Então é por isso que aqui eu primeiro testo se o formulário ativo é o F parcela recebimento, que é esse formulário aqui, ó, tá? Como é que eu consigo essa informação? Bom, lá no menu eu tenho agora uma variável, essa variável ela apareceu já no contas a pagar, porque eu faço essa verificação lá também, a variável form ativo, tá? O que é que ocorre com essa variável form ativo? Quando o cliente, o usuário, ele clicar em uma das abas ou ele criar uma nova aba, o form ativo vai passar a ser o form.name. Tranquilo? Então eu pego lá no data model, se o menu.form ativo for esse daqui, aí sim você faz essa consulta aqui. E como é que funciona essa consulta? É muito simples, né? Eu chamo o recebimento controller, tá? Passando para ele um filtro, né? E ele vai me trazer as parcelas, né? Os pagamentos para determinada parcela. Apenas isso, tá? Eu passo para ele aqui, olha, um filtro local, ok? E aqui no parcela recebimento controller, no método consulta, tá? Ele está recebendo o filtro, ele vai lá, chama um get normalmente, sem problema nenhum, e depois ele carrega lá a grid
do parcela recebimento, né? Quem é a grid do parcela recebimento? Essa grid aqui de baixo, ok? Bom, se você não entendeu plenamente como está funcionando, qual é a dica? Debugar, né? Você vai debugar e aí você vai entender o que é que está acontecendo aqui, tá? Perfeito. Então eu já expliquei para você como é que funcionam como é que funcionam esses métodos, até o método confirmar recebimento, que é o método desse botão aqui. Vamos continuar. Esses demais métodos que eu estou passando aqui, eu já expliquei anteriormente, tá? Filtro rápido, consultar, filtrar, primeiro, próximo. Tá, esse recebimento total nós vamos ver depois, recebimento parcial também. E aqui são os restantes dos métodos que nós já vimos anteriormente, ok? Muito bem, então na próxima aula nós vamos dar atenção aqui ao recebimento total e o recebimento parcial.